Bom dia, professores e professoras. Agradecer demais a presença de vocês aqui em pleno sábado de manhã, com esse frio, saíram bem cedinho da cama para vir aqui. Acho que isso deixa a gente comovido. Agradecer também, aproveitar essa oportunidade para agradecer todas as pessoas envolvidas na produção desse material. A gente está aqui com a Miriam, com o Daniel e outras tantas pessoas dessa editora que colaboraram nesse trabalho. Eu preciso dizer para vocês que fazer um material didático, que inclui 4 livros para o professor, 4 manuais, 4 livros para o aluno, 4 CDs e 45 objetos digitais, é um trabalho insano, insano mesmo. Só quem participou alguma vez de um processo desse é que sabe quanto trabalho significa isso. E, assim, são muitas pessoas, é insano e de muita gente, revisores, pessoal da diagramação, projeto gráfico, ilustradores, divulgadores, consultores. Eu não tenho tempo para falar aqui de tanta gente, então eu gostaria muito de aproveitar esse momento para agradecer essas pessoas. Peço para a Miriam que receba meu agradecimento, mas que também leve meu agradecimento a toda essa equipe. Bom, eu acho que a chegada do livro para a disciplina arte no programa do PNLD tem um significado muito importante para a gente, Acho que é uma valorização, da disciplina na escola, mas eu acho que é principalmente um reconhecimento de que essa disciplina de arte é importante e fundamental para enfrentar a crise da educação, Acho que nós, professores de arte que estamos em sala de aula, a gente sabe, que, através da disciplina de arte, a gente pode trabalhar transdisciplinaridade, transbordar os saberes da escola. A gente pode trabalhar o multiculturalismo. Através da disciplina de arte, a gente pode falar da cultura de todos, reconhecer a cultura do outro. Mas eu acho que a coisa mais importante, talvez, da disciplina de arte é que, como as outras disciplinas de linguagem, ela promove o protagonismo do aluno na escola. E acho que isso é fundamental para o nosso trabalho, na educação. E acho que eu não preciso nem falar sobre isso, porque todo professor de arte pode contar uma experiência incrível, com um aluno que não dava certo numa outra disciplina, ou que era mal visto na escola, ou, enfim, que tinha uma série de problemas, que, de repente, ele chega na disciplina de arte e ele se encontra, resolve, se expressa, coloca, enfim. Então, eu acho que essa ideia de trazer o livro, também, de certa forma, é reconhecer esse papel importante. Acho que a gente tem uma seriedade nesse momento com relação a esse papel, E fico muito feliz também de poder contribuir, de alguma forma, com esse material para esses nossos processos criativos e educativos, colaborativos dentro da comunidade escolar. Então, para começar, eu trouxe uma página de um dos livros que tem essa sessão debate, que é uma sessão que sempre procura conversar sobre algum tema interessante na escola, trazer um tema, E essa sessão, ela fala exatamente: a arte pode melhorar a vida? Então, dentro do contexto das intervenções urbanas, a gente traz esse debate para pensar, como que a arte transforma a nossa vida. E aí tem uma obra, um autorretrato de Joseph Beuys, tem um manifesto, do Grupo Poro, que é um grupo mineiro a respeito da cidade, mas eu queria centrar aqui na figura do artista pernambucano Paulo Bruschi, que, nos anos 70, ele sentou na Livraria 7, lá no centro de Recife, com essa placa, o que é arte e para que ela serve. E acho que ele colocou essa questão para a gente. Então, eu queria começar essa conversa perguntando para vocês: o que é arte? Para que ela serve? Queria saber quem é que vai começar a conversar com a gente. Tem um microfone na plateia.
Quem quiser falar, comentar essa obra, se vocês conhecem o Paulo Bruschi, já viram esse trabalho. Alguém quer falar sobre alguma experiência, o que pensa a respeito da arte? Aqui. Se apresenta. Eu sou Osvaldo, da Leste 1, da Escola Coab de Aia 1. E eu penso que, para começar, eu me arrisco a dizer que a arte, o que seria uma maneira, de dentro para fora, de comunicar. E paro por aqui e deixo para os outros continuarem. Legal. Quem mais se arrisca? A gente veio dialogar, pessoal. Yuná, da UMF Frei Galvão, Dreja Sanantana Membé. Para que ela serve? Principalmente para sensibilizar o ser humano. É uma das formas que eu vejo. Muito legal. Bom dia, sou da Diretoria Sul 2, Eliana. Eu acho que a arte ela vem transformar, né? Eu acho que ela na escola, agora com essa questão do sócio-emocional, né, que a gente está muito nesse tema, eu acho que a arte tem essa possibilidade de transformar nossos alunos e mostrar realmente, como você falou, né? Às vezes ele não vai bem em matemática, mas a arte transforma esse aluno e ele pode mostrar potencialidades diversas que ele tenha nesse sócio-emocional dele. E acho que isso tudo vale a pena, a arte transforma. Matheus, de Sorocaba. Então, para mim, eu sou da ADE de Sorocaba. A arte, ela agrega, ela soma. E a arte é o nosso dia a dia. Então, eu discuto muito com meus alunos, eu sou de primeira a quarta, que tudo tem arte. Eu falei, até no pacotinho de feijão que a tua mãe compra no supermercado, tem arte. Sua camiseta é arte, seu tênis. Então, a arte agrega tudo. É isso. Ali, ó, uma pessoa aqui. Eu, Mônica, de Sorocaba. Para abrir os horizontes, né? Posso falar? Meire? Luzia Coco, eu sou da Sul 1, da Escola Quirino. O ano passado eu fiz uma atividade com os alunos com o Paulo Bruschi, uma performance, e eu trabalhei com arte e filosofia. Foi sensacional, porque a gente estudou, né, toda a obra do artista, e eles fizeram, tanto o fundamental como o ensino médio, fizeram os trabalhos assim, ficou além da expectativa, né? E eles colocavam o que é a arte e saía pela escola e levava todos os alunos a refletirem. E a gente entrava nas classes, né? Assim, abordava o que é filosofia, né? O que é a arte, a alma existe, e foi indo toda essa indagação pela escola toda. E eles começaram a se protagonistas mesmo, né? Sentavam nas escadas, com as mensagens nas costas, e fazendo essa pergunta, né? Que a filosofia pergunta, como eles aprenderam, né? E realmente foi assim, sensacional. Acho que a arte ela realmente agrega e transforma. Gente, a gente vai ter vários momentos de conversa, mas eu tenho que tocar porque a gente tem também um tempo aqui super rígido. Eu peço desculpa para a pessoa que ainda não falou, mas daqui a pouco a gente solta o microfone e começa por você, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês. Esse momento aqui do livro, ele tem um objeto digital que acompanha, que é um vídeo que a gente fez. Então, a gente vai assistir o vídeo. Agora é um vídeo curtinho, que é exatamente o que dialoga. Que é arte? Para que serve? A pergunta é: o que é arte? Para que ela serve? Arte é uma coisa que ela não serve para nada. Mas arte, na verdade, não serve para muita coisa, né?
É difícil, né, responder essa pergunta, porque cada pessoa tem a arte de uma forma. A arte faz parte da nossa condição de sermos humanos. Eu acho que a arte é uma forma de expressão, é um desejo de expressão com que tem alguma coisa que você quer expressar em sua potência máxima. A arte é o saber, né? Aprender. O que seria da gente sem a arte? A arte, para mim, a arte é tudo aquilo que emociona. Existem níveis diferentes de emoção. Cada pessoa se emociona com uma coisa. Por isso é muito difícil você dizer o que é arte. Eu acho que a arte, ela é uma tentativa de comunicar o indizível. Mas a arte está sendo e deve ser mesmo um instrumento para a educação, um instrumento para comunicação, para facilitar que as pessoas se comuniquem melhor para além das línguas, né? E para que as pessoas se eduquem, para que as pessoas possam trocar informações, trocar conhecimento. Para a solução de todas as necessidades do cotidiano e ajudar a compreender também a experiência misteriosa da vida. E através da arte a gente constrói sinais, constrói símbolos e constrói as nossas representações simbólicas, né? O que é que a gente tem além desse corpinho aqui. A função da arte é libertar o teu pensamento, é libertar a tua emoção e fazer de você uma pessoa nova. Eu, como artista, quando eu faço, por exemplo, um filme, eu estou fazendo esse filme para ficar para a humanidade. Nas escolas, nas associações, nas igrejas, nos clubes, enfim, na vida cotidiana onde elas estiverem, onde as pessoas estiverem, ali tem arte, né? Inclusive gerando renda. A arte na minha vida, ela é mais do que uma válvula de escape, né? Aquela arte popular, digamos assim, que ela é uma expressão do inconsciente coletivo. A arte está em vários lugares, em todos os lugares. Você olha aquilo e ele te dá aquela borboleta na barriga, assim, que te faz, nossa, isso aqui, que bacana, eu não tinha pensado. Eu acho que o território da linguagem é um território de incertezas, não é o território das certezas. Colocar numa cápsula do tempo uma memória de quem somos nós, como nós nos entendemos. Se você estuda a música dos anos 50, você vai entender o que foi aquela época, quem eram aquelas pessoas, como elas se comportavam, como elas pensavam. Detalhes, sabe, nas cores. Com a coisa mais simples, você consegue fazer uma arte, né? Com material reciclável. Acho que a arte está na criatividade. A partir da industrialização, o desenvolvimento da humanidade foi se dando de um jeito que a arte, a compreensão da arte foi ficando cada vez mais inacessível para grandes parcelas da população. Então esse link aqui foi perdido. Então é isso que a gente precisa recosturar agora. Isso quer dizer que essa arte aqui que ficou nesse lugar, que perdeu o contato com a maioria aqui da população, quer dizer, isso aí precisa... Agora a gente está numa fase de reconstruir este vínculo. Através da arte, a própria banda, as meninas do Nós, a gente pôde encontrar um caminho de poder realizar os nossos sonhos através da música, da dança. Na maneira como elas abrem aquelas gavetas e escolhem as roupas que elas estão pondo no corpo delas, de alguma maneira aquilo me parece extremamente artístico. No caso do cinema é muito curioso porque ela é uma produção coletiva, né? São vários artistas somando olhares, pensamentos, né? Para um único produto no final. É que agora a gente está fazendo o negócio certo, que é de relinkar a produção artística com as pessoas, botar todo mundo fazendo, porque a arte também, quer dizer, não é essa coisa que o artista, o cara que faz, o cara que é o máximo, não é isso. Isso é uma coisa que é do século passado. A arte serve para viver. Para mim a arte é como água. E para você, o que é arte? E para que serve? Então, quer dizer, a gente tem esse material que é muito legal, né, para estimular o debate, né? Vocês viram, várias coisas foram ditas aqui, também apareceram lá, e aqui é a própria palavra dos próprios artistas, né? Mas, enfim, são muitas reflexões que podem ser feitas a respeito disso. Bom, eu queria começar conversando um pouco com vocês, falando de uma experiência minha, né? Na verdade, eu não sei se vocês sabem, eu sou paulistana, nascida aqui, mas eu moro no Rio de Janeiro
já vai fazer 12 anos. Então, essa vivência de morar no Rio de Janeiro me transformou muito. E eu gostaria de conversar um pouco sobre isso com vocês. O Rio de Janeiro, eu acho que é uma cidade que expressa, talvez a que melhor expresse, a grande concentração de renda que existe nesse país, né? A gente vê o Rio de Janeiro como uma cidade difícil, violenta, porque ela é realmente uma cidade diferente, né? Em parte por causa da própria geografia, né, da forma como ela se coloca, em parte pela própria história da ocupação desses territórios, né? Então, a cidade do Rio de Janeiro, a gente costuma dizer lá, uma cidade onde o asfalto está muito perto da favela, né? E isso gera uma situação muito interessante de vivências na cidade, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar numa série de projetos e conhecer muita gente, ter excelentes experiências, né? Nesse lugar, nessa cidade, nesse contexto. E uma delas foi a Universidade das Quebradas, que é um projeto de extensão da UFRJ, né? Da Faculdade de Letras, que se propõe a promover o encontro da academia com a periferia. E esse projeto ele é muito interessante, porque ele busca, né, uma produção de conhecimento a partir dessas duas realidades diferentes. Ele existe já há 7 anos, né, e eu fui coordenadora pedagógica durante 5 anos desse projeto, dos primeiros 5 anos. E então eu pude conhecer assim de uma forma bem intensa muitas regiões do Rio e conhecer pessoas incríveis com experiências de vidas incríveis e artistas sensacionais. Mas eu queria contar aqui de uma experiência. Em 2013 a gente fez a Universidade das Quebradas aconteceu no MAR, que é o Museu de Arte do Rio. Então, eu e a Ângela, que era outra coordenadora pedagógica, Ângela Carneiro, a gente se reuniu e pensou, vamos fazer um trabalho com os quebradeiros. Eles se reconhecem com essa palavra quebradeiros, né? Que para o Rio é uma palavra totalmente desconhecida, porque essa coisa de chamar periferia de quebradas é um linguajar paulistano, né? Então a gente meio que levou esse know-how do paulistano das quebradas para lá, né? Então a gente propôs aos quebradeiros que a gente fizesse um trabalho de produção estética coletivo para, enfim, deixar para o museu ou dialogar com o museu, com esse espaço do museu. E de uma turma de 70 mais ou menos inscritos, a gente conseguiu reunir um grupo de 10 quebradeiros que se interessaram por fazer esse trabalho, né? E a gente trabalhou durante 1 ano em cima de nenhum objetivo inicial, né? A gente apenas se reuniu e deixou que fluísse assim um projeto a partir desse contexto, né? Lógico, das demandas que fazem parte do dia a dia deles, né? Então, o projeto em si, de uma forma bem resumida, ele consistiu em um mapa, né? Um mapa da cidade do Rio, que trouxesse o desejo que eles tinham de mostrar essa cultura da periferia, né? Porque essa cultura, ela, de certa forma, ela é muito invisível, especialmente numa cidade como o Rio, né? Porque ela acontece em bairros da cidade que não tem teatro, que não tem cinema, que não tem museu, que não tem biblioteca, ou se tem, numa dimensão muito menor do que nos bairros do centro e da Zona Sul, né? Então, que cultura é essa que acontece? Aonde ela acontece, né? Só por isso ela já é um tanto invisível. Então, a primeira coisa que a gente produziu nesse projeto veio dessa vontade, né, de dar visibilidade para essa cultura, e foi essa construção desse mapa. Mas, junto com essa vontade, o tempo todo, esse grupo de 10, eles também tinham um desejo de fazer com que os outros 60 também participassem do nosso projeto, né? Isso era um ponto de partida. A gente vai trabalhar, porque a gente fazia um encontro em outro horário, mas a gente vai trazer, de alguma forma, essa turma toda, né? Então, a gente
realizou o mapa, construiu essa geografia, um mapa que ele muda, ele é desnorteado, porque em vez de botar o norte para cima, que é uma convenção, né? Porque se você pegar um mapa do Rio de Janeiro, sempre o mapa do Rio de Janeiro ele mostra assim, aquela coisa da Zona Sul, as praias, né? Uma linguiça, assim, aquela borda do mar. E o que a gente queria mostrar era tudo que está para além disso, né? Para trás da Floresta da Tijuca, que é a enorme Zona Norte, a Zona Oeste, a Baixada Fluminense, que são os grandes bairros mais populosos da cidade. Então, a gente fez um mapa em que a coluna vertebral desse mapa era a Avenida Brasil, que atravessa toda essa região, né? Aí nós estamos, um dos quebradeiros, traçando essa Avenida Brasil, exatamente. A linha vermelha, a linha amarela, a Avenida Brasil. E a gente fez uma série a gente fez um levantamento de que atividades artísticas eram essas que rolavam na periferia, quem eram seus atores, né, e como classificamos isso, né, em termos de categorias, né, audiovisual, teatro, porque, gente, essa cultura ela acontece assim de uma forma totalmente diversa, né? Tem de tudo, tem o cara do cineclube, tem atores, tem gente que mexe com cinema, tem literatura, muito rap, muita poesia, muita biblioteca improvisada, muito sarau, muita coisa ligada à cultura tradicional, né? Tipo jongo, samba, né? O Rio de Janeiro tem uma cultura negra fortíssima, né? E que está entranhada no cotidiano das pessoas. Enfim, então a gente fez esse levantamento e a gente divulgava também, sempre na classe, para o resto da turma, e buscando essa interação com eles, né? E aí a gente fez esses ícones e imprimiu em adesivo, papel adesivo. E então marcamos um dia que ia ter um grande evento lá do mar com as quebradas, inclusive um evento sobre museu, que ia discutir o ecomuseu e o museu tradicional, e era um dia que ia ter eventos durante todo o dia. Então a gente montou o mapa numa grande mesa e durante o dia todo as pessoas que participaram e vieram nesse evento, elas trabalharam sobre o mapa, colando esses adesivos, né, e indicando nesses bairros o que acontecia, coisas mesmo assim, sei lá, tem uma roda de capoeira. Então, tanto eles podiam marcar as atividades que eles mesmos faziam, como eles podiam marcar atividades que eles conheciam, que sabiam que aconteciam em seus bairros, né? Então, foi muito legal, porque todo mundo participou e foi feito por eles, né? A gente atingiu esse objetivo, que era incluir a participação de todos. O segundo momento, a gente pensou em fazer um manifesto, né, que acompanhasse. Então, aquela era a cidade que existe, que a gente vive, a nossa realidade. Mas a gente queria também expressar uma realidade que se deseja, né, que cada um dessas pessoas gostariam de ter. A gente estava vivendo um momento muito difícil no Rio nessa época por causa das obras, né, assim, um incômodo muito grande para o cidadão, né, a questão da mobilidade, enfim. Então, foi a época das manifestações, também tinha uma necessidade, né, de expressar. Então, a gente chamou a Sandra Portugal, que era do Laboratório de Expressão e Linguagem, e pediu que ela desse uma aula sobre os manifestos modernistas, falasse um pouco sobre como são esses manifestos utópicos lá do começo do século XX, como eles eram construídos, como era essa linguagem, como era essa gramática, né? E aí, no final da aula, a gente distribuiu folhas de jornal bem grandes com tocos de carvão, né? Que o carvão ele corre, né, no papel. Então, e cada uma das pessoas podia escrever então uma frase manifestando seu sonho, o seu desejo de cidade. Com isso a gente juntou, né, tudo isso, editou, organizou e realizou uma forma visual para esse manifesto aí. E, enfim, então nós ficamos com esses dois objetos, o mapa e o manifesto. Mas surgiu também desse grupo de 10 um desejo de que as coisas não acabassem aí, né? Então surgiu a ideia de se jogar uma garrafa no mar
com esse manifesto, com esse mapa, para que, nesse gesto poético, a gente expandisse essa nossa ação, né? E aí a gente fez isso, né? Miniaturizou, botou dentro da garrafa, fez e promoveu um evento, uma celebração, né? Mas, ainda durante o desenrolar do projeto, surgiu a ideia de que, e se a gente jogasse essa garrafa ao mar, mas ela fosse rastreada, para a gente saber para onde ela está indo, né? Não apenas jogar uma garrafa para o mar. E aí, porque a gente estava dentro da universidade, então a gente foi atrás de um laboratório de pesquisas computacionais da universidade, entrou em contato com os engenheiros. Os engenheiros nos contaram que existia um projeto da própria universidade de pesquisadores que jogavam boias no Atlântico Sul para estudar as correntezas, e que a nossa garrafa poderia pegar uma carona nessa boia, né? Então, a gente articulou isso e conseguiu pegar a carona na boia com as nossas garrafas. E os engenheiros também fizeram para a gente essa interface que mapeava, né, e apresenta numa animação aonde as nossas garrafas estão navegando no mar. Então, esse projeto, assim, ele durou 1 ano, e durante 1 ano a gente conviveu, né, e trocou com todas essas instâncias também dentro da universidade e da periferia. E o final do projeto ele acabou fazendo parte de uma exposição no mar sobre educação, uma exposição que chamou as escolas que são gaiolas e as escolas que são asas, né? E aqui essa imagem que a gente fotografou, uma escola chegando para ver a exposição e a garotada assim hiper feliz, né? Super espontânea essa foto, mostrando meu bairro lá, ó, lá no fundão, que onde acontece isso, onde acontece aquilo. Eles estavam doidos, se reconhecendo nesse mapa, né? Então, assim, acho que a ideia de mostrar um pouco esse projeto, também a ideia de trazer uma reflexão sobre a abordagem transdisciplinar, né? Como, através desses processos colaborativos criativos, a gente pode atravessar saberes, né? Quando esse conceito de transdisciplinaridade ele é diferente da interdisciplinaridade, que é só uma ideia de pontos em comum entre 2 disciplinas, né? Quando a gente fala transdisciplinar, a gente está falando de algo que atravessa diferentes disciplinas, né? É atravessado por saberes diferentes. E a ideia, na verdade, o conceito de transdisciplinaridade, ele traz essa ideia de que é possível, talvez, construir conhecimentos para além das disciplinas, né? das visões dos especialistas. E não só que é possível, né? É uma necessidade. Na verdade, esse é um dos grandes desafios para o século XXI, né? Como a gente vai trabalhar com essas questões tão complexas. Eu trouxe aí um texto do Edgar Morin. Os professores conhecem muito esse livro, né, Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, que ele coloca essa questão dos desafios, dos problemas complexos, né? Quando a gente fala complexo, não é que é complicado, a gente pensa em complicado, mas a ideia não é essa. A palavra do latim ela vem de tecido junto, né? Algo que faz parte de uma mesma coisa, né? Então, a gente tem esses desafios hoje no mundo, que é trabalhar cada vez mais com questões multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetárias, né? E a gente precisa, para enfrentar esses desafios, operar, né, com processos transdisciplinares. E acho que a disciplina de arte, sem dúvida nenhuma, ela é um ponto de partida para a gente fazer isso dentro das comunidades escolares, né? Então, eu gostaria de convidar vocês mais uma vez, até já sei até para quem eu vou passar o microfone, que é para Luzia Cuco, que já falou, mas porque eu estive com ela na escola Domingos Quirino Ferreira, né, essa semana, e ela me contou de uma série de projetos que ela realiza na escola, né? Então, eu achei interessante, que até já tinha pedido para ela vir preparada para contar alguma coisa para a gente, né, Luzia?
Bom dia. Então, nessa escola, eu fiz essa experiência agora nesse segundo bimestre, que foi além da expectativa. No começo, eu tinha proposto, né, fazer algo interdisciplinar, depois multidisciplinar e com o envolvimento de todas as disciplinas, de todos os professores e todos os alunos, realmente houve a transdisciplinaridade na escola. Então, foi assim algo surpreendente. O que a gente propôs para os alunos foi o seguinte: eles desenvolveriam um tema de livre expressão, né? O tema que eles quisessem, mas eles deveriam de retratar, de expressar, de apresentar esse tema através de uma das linguagens da arte. E aí, gente, olha, teve artes visuais através do desenho, da pintura, da escultura, da fotografia, teatro, música, dança, audiovisual, fizeram curta-metragem, cinema. Eu achei a coisa uma rede estadual e fiquei assim, assim, maravilhada com o que eles fizeram. Fizeram vídeo, enfim. Só que o que bacana foi isso, é que eles trouxeram a própria realidade deles. O tema foram desenvolvidos por eles, né? Então, o que eles trouxeram para nós, que a gente acabou aprendendo junto, né? A realidade deles. Então, os temas foram diversos, tipo preconceito, racismo, violência da mulher, violência doméstica, holograma, fizeram trabalhos científicos, como eu falei, até o cinema, esse holograma que envolveu a matemática, a física, enfim. AIDS, dengue, enfim, gente, olha, tem uns 19 temas que eles desenvolveram. Então, foi assim, sensacional. Se desse para mostrar, seria assim, algo surpreendente para todos nós, porque até a gente ficou assim, maravilhado pelo que eles fizeram. Tá bom? Legal, Luzia. Eu trouxe aqui também um exemplo do livro que eu escolhi para mostrar. Eu escolhi um trabalho, olha, muitos trabalhos que tem no livro, eles mostram processos coletivos realizados por artistas, né? Escolhi um para apresentar aqui para vocês, que eu acho que cabe muito para a nossa experiência na escola, né? É um grupo em inglês, chama Stan Café. Eles se depararam com a seguinte questão: eles queriam pensar o que é essa população do mundo hoje, né? Que a gente tem cerca de 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta. O que isso significa do ponto de vista da matéria, né? Então, eles pensaram o que a gente poderia usar para refletir esse número. E eles fizeram a seguinte equação: 1 grão de arroz igual a uma pessoa. Aí eles pesaram 1 grama de arroz, havia 60 grãos, então eram 60 pessoas. Mas, mesmo assim, mesmo nessa equação do grão de arroz, para dar a população toda do mundo, seria preciso mais que 100 toneladas. Então, era muito arroz. Enfim, mas eles, então, partindo desse pensamento, dessa ideia, eles pensaram nessa... É uma performance. Eles se vestem assim como se eles fossem trabalhar numa mercearia, e eles têm uma balança. E essa balança eles vão pesando e vão criando esses montezinhos que são significados populacionais numéricos, né? Então, por exemplo, eles vão para uma cidade, eles botam lá a quantidade de arroz referente à população daquela cidade ou daquele país, e eles começam a fazer pequenos montinhos, assim, quantos professores tem nessa cidade, quantos policiais tem nessa cidade, quantos médicos tem nessa cidade, por exemplo, que é um símbolo bastante importante, né? Eles podem fazer isso também a respeito do passado. Quanto, por exemplo, a gente poderia fazer para São Paulo? Quanto era a população de São Paulo há 100 anos atrás, há 50, e quanto é hoje, né? Como seriam esses morrinhos, né? E quão forte é essa representação visual dessa ideia, né? E aí eles vão fazendo essas pequenas instalações com arroz.
Isso eles acabaram fazendo em várias cidades e acabou se tornando, inclusive, um projeto educativo que o próprio grupo mantém. Eles fazem esses eventos em cidades diferentes. Então, a gente traz esse exemplo para comentar, né, como uma ação artística coletiva pode pensar uma questão tão importante para o mundo todo. Como eles são ingleses, eles sempre põem um panozinho com 4 grãos de arroz e põem a palavra Beatles embaixo, né, que para eles é um símbolo. Então, mais alguém pode contar algum trabalho que realizou na escola, que tenha esse perfil transdisciplinar? Ninguém quer contar alguma coisa para a gente? Oba, vamos lá. Oi, meu nome é Evelise. Bom, eu estou fazendo um trabalho com eles agora que é super parecido com esse do mapa. A minha ideia inicial era trabalhar com arte postal, mas obviamente que não vai e não volta, mas eu consegui arranjar algumas escolas de amigos que moram fora. Enfim, eles estão trocando, então eles fizeram um grande mapa. O tema deles é a cidade, onde eles moram. Então, assim, as minhas crianças são todas de Paraisópolis, e os desenhos deles, eles fizeram... É impressionante, que eu que conheço, você vê assim, a realidade deles, né? Tem aqueles barraquinhos, tem as roupas penduradas, tem a polícia, tem... Quer dizer, alguns desenhos são muito incríveis. A partir disso, como eles foram estudar os outros países, para onde foram as cartas, entrou a professora de inglês, que teve que transportar o texto deles para o inglês. Eles viram que é um cartão postal. Eles fizeram uma coisa incrível. Aí eles foram se interessando, eles foram crescendo a pesquisa deles. Então, a questão do clima, por que o clima de lá é diferente do daqui? Olha, está sendo um trabalho muito rico, mas muito rico mesmo. Inclusive, um dos países foi a África do Sul, então eles estão vendo a realidade que é diferente. Olha, é exatamente isso que ela falou, que você mostrou ali nos mapas. Eles estão se reconhecendo em algumas comunidades diferentes daquilo que eles conhecem. Então, é isso. Legal, obrigada. Aqui na frente. Bom, eu já tinha falado, Matilde, a minha escola João Machado, nós temos um projeto parecido com um pé de café. Nós temos um pé de café na escola e está tendo um projeto como nasceu esse café, como colher esse café e como transformar isso em café. O interessante é que as crianças estão trazendo pesquisa, assim, eles pesquisam em casa, na internet, em livros, junto com os pais, e trazem, professora, olha o que eu trouxe sobre o café. Então, nós estamos na fase de secar o café. Então, eu achei bem interessante esse projeto esse ano na nossa escola. É isso. Muito legal. Todos os temas são temas, né? Isso é o que é mais interessante. Bom dia, meu nome é Luciana, sou da Leste 2, Escola Olívio Xavier. Lá nós temos um projeto que todas as matérias fazem parte, e nós temos o jornal do Olívio Xavier. Então, tem a parte onde tem os alunos que já têm a literatura, trabalham com as poesias, as próprias poesias, e nós temos um mapa também que eles fizeram, referente à região onde eles moram. Então, entra essa parte das artes visuais, tudo que eles produzem de arte, a roda de capoeira, o teatro que eles fazem nas igrejas. E aí entra a música, a dança, você descobre o quanto eles vivem a arte. E aí você vai mostrando, tá vendo? Tudo que você está fazendo lá na sua igreja, com o seu vizinho lá jogando capoeira, faz parte do que você vive aqui na sala de aula. Eles acabam tendo muito mais vontade de participar das aulas. Essa é a minha experiência. Reconhecer, né? Reconhecer a cultura juvenil como cultura também, né? Isso é muito importante, né? Bom dia, meu nome é Pedro, eu sou da escola Rui Bloin, aqui na Vila Mariana. No final do ano passado, no ensino médio, nós fizemos um projeto sobre ocupações.
As escolas do Estado estavam sendo ocupadas, né, pelos estudantes, politicamente, e um dos alunos perguntou para mim, professor, a nossa escola vai ser ocupada? E eu disse a eles, bom, isso é você que tem que me responder. São os alunos que estão ocupando as escolas, né? Então, se a nossa escola vai ser ocupada, isso são os alunos que têm que me responder. Enfim, daí a gente ficou envolto com esse tema das ocupações, e nós decidimos, então, fazer uma ocupação artística na escola, cujo tema fosse política. A princípio, alguns alunos não gostaram do tema, se incomodaram, falaram, mas política, que tema mais restrito. Então, nós fomos atrás das professoras, outras de sociologia, professor de filosofia, literatura, para entender qual era a ideia de política, o que significava política, o que significava uma arte política. E então, como nós, em arte, estávamos trabalhando com arte contemporânea, que já por si só, transdisciplinar, dentro das artes, a ideia é que cada grupo fizesse uma obra que pudesse ser ligada ou inspirada na arte contemporânea, performance, enfim, e que o tema fosse relacionado com política. Então, tiveram alunos que fizeram curta-metragem sobre travestis da Avenida Indianópolis, que é uma avenida que tem ali do lado da nossa escola, então eles foram até lá entrevistar os travestis, tiveram performances na escola, esse vídeo foi passado na escola, tivemos também intervenções visuais, intervenções teatrais, intervenções de música com rap, e tudo isso está num site, para quem quiser ver. Então, enfim, foi bem bacana. Como chama a escola? Só repete. Rui Bloin. E o site? O site chama pauepedra.com/ocupações. Pau e pedra? Isso. Que ótimo. Tá bom.